Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, sou o host desse podcast. A gente está começando mais um episódio, o episódio 032, com um tema muito importante que tem a ver com o meu início de carreira como empreendedor. Vocês vão entender os pilares da alta performance na gestão de clínicas médicas e terapêuticas. E por que tem a ver com a minha história empreendedora? Há 22 anos atrás, eu abri uma empresa. Na verdade, eu estava abrindo uma clínica, na minha cabeça eu estava abrindo uma clínica. 30 dias depois, começou a chegar tanto boleto na clínica que eu descobri que eu não tinha aberto só uma clínica, eu tinha aberto uma empresa no formato de clínica. Inclusive, pessoal, eu costumo falar para vários tipos de profissionais, advogado que tem um escritório de advocacia, arquiteto que tem um escritório também, médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonos que abrem uma clínica. Espero que não demore muito tempo para você descobrir que você não tem um escritório ou uma clínica, você tem uma empresa no formato de clínica e de escritórios. Isso faz muita diferença e nós vamos conversar aqui sobre isso. Para conversar sobre isso, eu trouxe um cara que eu tenho a satisfação, eu conheci ele como colega de trabalho, um grande amigo, tá? Mas eu trouxe ele por causa dos resultados que ele está gerando à frente da empresa dele, ajudando clínicas médicas e terapêuticas. Ele é o Júlio César Alvim. Nossa, acho que a gente vai investir aqui uns 10 minutos desse podcast falando o currículo do cara. Olha o currículo do cara. O cara é administrador, engenheiro especialista em gestão, mestre em administração de empresas com foco em inovação, auditor da qualidade pela Associação Brasileira da Qualidade e pela American Society for Quality, professor nas disciplinas de gestão, liderança, motivação e trabalho em equipe, estudioso do comportamento organizacional, consultor em sistemas de gestão da qualidade, planejamento estratégico e desenvolvimento de equipes de alta performance, sócio e diretor executivo na NTW Doctor, contabilidade especializada para clínicas e profissionais da área da saúde. Eita, Alvim! Ó, Júlio César Alvim, mas para quem conhece ele é Alvim, então já fica sendo Alvim. Alvim, muito bem-vindo, muito obrigado, a gente sabe aí da sua agenda, como é que tá aí hoje em dia. Alvim, já falei do seu currículo, mas tem coisas que a gente não coloca no currículo, mas que é importante as pessoas saberem sobre a gente. Como que você gostaria de apresentar a outra parte do Alvim? Já começa aí se apresentando, fazendo favor, Alvim. Ronan, primeiro falar assim da satisfação, da alegria da gente estar junto aqui. A gente tem vários episódios de vida pessoal, social e profissional junto. E, assim, todos eles foram muito marcantes, muito positivos. Então, assim, é uma satisfação enorme estar aqui contigo. Uhum. Eu acho que você não precisava ter lido isso tudo desse currículo, não, porque para comprovar isso tudo é um pouco complicado. Uhum. Mas eu acho que eu me apresento como uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que gosta de construir. Desde criança, eu tinha a impressão que eu ia ser pedreiro, eu adoro construir as coisas, sabe? Olha. Mas não necessariamente no concreto, eu adoro construir resultado. Eu acho, Ronan, que a razão da vida em sociedade é a geração de riqueza. Claro que riqueza com sustentabilidade, com responsabilidade. E no meu entendimento, a base da geração de riqueza é o conhecimento. E toda a construção da minha pessoa, do indivíduo que está aqui conversando, da minha experiência profissional, dos amigos, eles estão centrados nesse modelo. Então, é isso que eu gosto de fazer, ajudar a gerar resultado. Para os negócios, onde eu tive a chance de trabalhar, claro que eu tive muita sorte, trabalhei com muita gente competente, trabalho com muita gente competente, e isso facilita muito, né, as entregas de resultado. Mas, além da sorte, a gente teve também muita transpiração carregada aí de inspiração. Então, acho que é assim que eu me apresento. Ótimo. Alvim, e como é que entrou a NTW Doctor? Porque você não é um profissional da área da saúde, né? Fez muita formação.
Você, eu li aqui, não é contador também. E como que um administrador, engenheiro, mestre em administração, veio para NTW Doctor e tem gerado tanto resultado nas empresas na área da saúde, Alvin? Então, os escritórios de contabilidade, eles são conduzidos ou por administradores ou contadores via de regra, né? São as duas profissões que geralmente estão à frente. Mas eu resumo toda essa estrada, toda essa construção e essa entrega hoje, à minha experiência, ao meu apreço e ao conhecimento na área de gestão. A NTW Doctor, ela não é uma contabilidade, digamos assim, raiz. Ela é uma contabilidade que trabalha primeiro com a linguagem do cliente da área da saúde. Ronan, para qualquer pessoa, qualquer profissional, é muito difícil conversar com um contador. Você assista para conversar com um contador e você começa, cada pergunta que você faz e explicação que você recebe tem um se depois. Isso é assim, mas se. Não, isso é assim, mas se. Fica muito difícil. E a sensação que as pessoas têm ao conversar com um contador é que elas são muito incapazes. Isso não é uma realidade. Então, o que me trouxe a esse momento, essa construção, eu entendo que é o meu conhecimento e a minha experiência em gestão. Tá. Alvin, e aí entrou a contabilidade, a NTW Doctor. E aí, o tema do nosso podcast aqui hoje, do episódio 032, são os pilares da alta performance. E aí o pessoal que está nos ouvindo fala assim, mas é os pilares da alta performance em clínicas médicas e terapêuticas. Eu não sou dono de clínica médica nem terapêutica. Cara, mas os pilares da alta performance são os mesmos para qualquer tipo de empresa. É claro que nós vamos dar foco nos exemplos e tudo nas clínicas médicas. Quais são os pilares? São quantos, Alvin? São 4, pelo menos no nosso entendimento. E não são só para clínicas médicas e terapêuticas, para qualquer modelo de negócio. Mas hoje nós vamos falar de clínicas médicas e terapêuticas. E aqui, Ronan, cabe, antes de tudo, a primeira observação que eu trouxe no início da nossa conversa. Qual é a razão da vida em sociedade? Gerar riqueza, gerar resultado. Esses pilares ajudam, a nossa inteligência era sistematizada, ajuda a sistematizar um conjunto de processos, de estratégias para gerar resultado. Ora, aqui a gente precisa definir uma coisa para falar de pilares de alta performance. Tá. Qual é a definição de alta performance? Você tem vários autores, você tem vários estudiosos. Eu sintetizo dizendo o seguinte, alta performance é você gerar resultado além do esperado, em condições favoráveis ou adversas. Porque em condições adversas, às vezes você não gera um resultado muito significativo, muito além daquilo que você gera em condições normais. Mas só de gerar resultado em condições adversas, numa crise, por exemplo, como a gente teve a Covid-19, a NTW Doc não parou de crescer por conta de Covid, com todas as dificuldades da Covid. E a gente não parou de crescer. Então, eu estou tentando trazer que a alta performance é gerar resultado além do esperado, seja em condições favoráveis ou adversas. Ô, Alvin, e aí quando você fala de alta performance, aumenta uma angústia que eu sinto quando eu recebo alguns donos e donas de empresa lá na Tutorianos, porque você falou que alta performance é gerar resultado além do esperado. E o que me angustia? É porque eu vejo muitos donos e donas de empresa que eles mal estão conseguindo transformar em resultado o potencial que o negócio deles tem. Por exemplo, eu atendi não, nem virou meu cliente e tudo, o cara tem 5 pizzarias, mas não tem vida. Tem 5 pizzarias, mas não tem vida. É complicado. Você pergunta para ele, qual que é o lucro que a sua empresa dá? Aí ele falou assim, Ronan, eu vendo em média 650 pizzas por domingo, só em uma das minhas lojas. Falei, tá, e quanto que você lucra por domingo? Não sei. Eu só sei que eu trabalho e chega no final do mês, eu não sei para onde que foi meu dinheiro. Então, tem gente que não está conseguindo. E olha, provavelmente ele tem um produto muito bom, porque
não ia vender 650 pizzas se não fosse boa, não ia abrir mais 4 lojas se não fosse boa, mais 4 pizzarias. Sabe, domina a atividade fim da empresa dele, mas por falta do mínimo de gestão, ele não consegue melhorar o lucro e nem a qualidade de vida dele. Eu vou trazer esse papo para a clínica médica. Bora lá. Eu tenho alguns clientes que eles dizem para mim assim, a minha maior dor, aí eu tô falando do médico, tá? Tá. É saber quanto que eu ganho, porque quanto eu gasto eu sei. Isso é recorrente, Ronan. Uhum. E aí você resolve isso olhando para a clínica médica. E aí eu vou pedir o pessoal que tem uma visão mais assistencial para não interpretar mal. Olhando os resultados do ano, tirando uma média mensal de resultado. É muito difícil você achar alguém que trabalha na administração dessas clínicas com essa visão. Então, você tem que trabalhar com resultado médio mensal. Olha o resultado do ano, por quê? Porque tem sazonalidade. Os atendimentos na área da saúde, eles têm sazonalidade. Então, essa é uma dor. A segunda dor que o médico traz, e o seu cliente, se estiver ouvindo a gente, ele vai concordar, é a seguinte, eu não tenho tempo. Eu tenho clientes, são casais de médicos, falam assim, ó, a gente tem uma filha e a gente tem que dividir o dia com ela, porque cada um tem que ajudar num determinado momento, e quando a gente se encontra, quando dá 11 horas da noite, um olha para o outro assim, eu estou morto, eu também estou morto, não tenho tempo. E aí eles dizem o seguinte, eu tenho um grande amigo médico, ele fala o seguinte, olha, você quer ganhar dinheiro junto com o médico, ajuda o médico a ganhar tempo. Tempo. Que é o que o seu cliente, ou o potencial cliente, ou seu amigo, seu conhecido, sofre nesse momento. Ele sofre dos 2 males, das 2 dores do médico. Primeiro, falta de tempo, e segundo, não saber o resultado que ele tem. Pelo menos é o que você acabou de me dizer. É isso aí. E o que eu observo, Alvin? Em muitos profissionais liberais, mas já que o nosso tema aqui é clínica médica e terapêutica, o que faz? O cara, vamos falar da medicina. O cara forma em medicina, começa ganhando relativamente bem ali, dando vários plantões, e aí ele começa a subir o custo de vida dele. Compra um carro melhor, já quer morar sozinho, compra um apartamento, dá aquela financiada no apartamento, e ele vai durante um ritmo, vendo que quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Porque ele vende serviço, é assim, quanto mais eu prestar serviço, mais eu também ganho. E aí, ele vai aumentando a remuneração dele, só que ao mesmo tempo, ele também vai aumentando o custo de vida dele. Sim. E aí, a remuneração dele o custo de vida dele vai colado na remuneração dele. Perfeito. E aí, vai chegando uma época, ele fala assim, cara, eu não consigo manter esse ritmo. Eu atendia um casal de médicos que quando chegou pra gente lá na Tutorianos, os 2 juntos ganhavam 50 mil reais. Mas dormiam em casa juntos só na quarta-feira à noite. Só na quarta-feira à noite. E aí, eu fui conversar com a mulher, com a médica, ela falou assim, ano que vem eu quero diminuir o ritmo porque eu quero engravidar. Aí eu fui conversar com o médico, que é marido dela, falou assim, ano que vem eu quero diminuir o ritmo porque eu quero fazer residência em cardiologia. Certo. Só que nenhum dos dois tinha opção de diminuir a remuneração porque o custo de vida estava colado na remuneração. Então, Ronan, quando eu recebo um cliente da área da saúde na NTW Doctor, a primeira coisa que eu discuto com ele é o que a gente chama de pirâmide da geração de riqueza e renda. E aí não é só para médico não, tá? Os terapeutas, de maneira geral, também vivem isso. Os psicólogos, os enfermeiros, né? O pessoal fala assim, médico ganha bem porque trabalha muito. Ganha bem sim, porque trabalha muito. Então, o que a gente observa esses anos todos atendendo os profissionais da saúde? Esses profissionais, eles têm 3 grandes estágios na vida. O primeiro a gente chama a geração de riqueza. Ele sai da faculdade, às vezes o médico ficou lá 6 anos para se formar, num curso, ele sai como generalista, não é nem clínico, ele é generalista, 6 anos. Se for na faculdade
particular, em média, R$10.000 de mensalidade, que é o custo de um curso de medicina, na média hoje. Só de mensalidade, sem contar jaleco, livro... alimentação, aluguel, viagem. Aí, se for na universidade pública, ele também tem uma série de despesas. Ele não tem só a mensalidade, mas tem uma série de outras despesas. Então, ele fica 6 anos sem ver a cor do dinheiro. O cara mal tem um dinheiro para tomar um gole no final de semana, curtir. Vive uma vida interessante, mas é uma vida de muita dedicação. Quando ele começa a trabalhar, ele trabalha no consultório, trabalha em outro, dá plantão, faz o que for possível para quê? Gerar dinheiro, gerar riqueza. Vai acostumando a gerar essa riqueza, vai construindo um patrimônio, vai gerando uma renda. É muito comum, ao estabilizar essa renda, eles formarem uma família. Às vezes, o profissional da saúde ele é a principal fonte de renda daquela família, é ele que sustenta, é o que você acabou de dizer, ele que sustenta aquela qualidade de vida. E alguns pensam o seguinte: opa, eu sou um empreendedor. Se eu parar de trabalhar, se eu adoecer, seja pela razão que for, quem vai colocar dinheiro lá em casa? Quem que vai sustentar os desejos e as necessidades da minha família? Aí ele começa a entrar numa segunda fase, que é a gestão de riscos. Então ele começa a tirar um prolabore um pouco maior, ele começa a fazer uma reserva, ele entende que mesmo que ele tenha um padrão de vida, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter um patrimônio, e ele começa a gerir melhor essa renda e esse patrimônio. Ponto. Ele vai evoluindo, aí eu vou falar que aqueles que eu observo mais de perto, um dentista aos 44, 45, 46 anos, ele começa assim: daqui a 10 anos eu não aguento mais esse esforço físico. Dentista faz um grande esforço físico, Ronan. Uhum. Ele faz movimento o dia inteiro com o corpo, se contorce, faz força, mesmo que ele trabalhe de branco, todo alinhado, consultório lindo, ele faz muito esforço. E ele trabalha muito. O médico, quando chega na casa dos 48, dos 50, ele fala: opa, daqui 10 anos eu não quero seguir nesse ritmo, trabalhando 12 horas por dia, não. Daí ele vai chegar na última fase, que é a fase da perenização, que é a hora que ele percebe, aí eu vou dizer, entre os 46 aos 55, que ele precisa fazer ou o trabalho dele e o conhecimento dele trabalharem para ele, ou a riqueza dele trabalhar para ele. Então, quando o profissional percebe isso ao longo da vida, ele consegue passar por essa pirâmide de uma maneira mais realizadora e mais consistente no que diz respeito ao conforto ao longo dessas fases. O problema é, eu vou dizer com conhecimento de causa, há um número significativo, há uma percentagem muito alta desses profissionais que só percebe isso no último estágio. Aí fica um pouco tarde. Mas eu estou tentando retratar aquilo que a gente lê no comportamento desse profissional. Alvin, vou te pedir para repetir rapidamente cada etapa, porque eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo na minha vida pessoal que impactou na profissional. As 3 etapas. Então, eu chamo a geração de riqueza, que é a primeira fase. Segunda fase é a gestão de riscos, que ele vai trabalhar nisso. E a última fase é a perenização. Tá, vou te contar. Como muitos sabem que acompanham esse podcast, me conhecem, eu sou formado em terapia ocupacional. Minha primeira empresa foi uma clínica, como eu já contei aqui no começo também. E aconteceu algo na minha vida pessoal que, graças a Deus, me fez chegar na terceira etapa que você citou rápido. Por quê? Eu treinava jiu-jitsu. Eu estava ali com 22, 23 anos. Durante um treino, machuquei, rompi todos os ligamentos do joelho e um nervo do pé. Só que eu percebi que eu não tinha direito nem de adoecer. Uhum. Porque eu estava nessa fase aí de construção de riqueza, eu atendia, Alvin, 52 pacientes por semana. Era assim, não tinha um passarinho para criar, morava ainda com os meus pais ali, porque eu estava meio que recém-formado, na fase de construção de riqueza. E aí, eu rompi os ligamentos do joelho, um nervo do pé, passei por 2 cirurgias brutas, uma no joelho e outra no pé. Eu estava com 40, um pouco mais de 40 pontos no joelho, usando muleta, com a recomendação do médico que eu não podia pôr o pé no chão, senão eu ia perder a cirurgia inteira.
mas na segunda-feira eu tive que atender meus pacientes, porque se eu não atendesse, eu não recebia. E aí, aos 22, 23 anos, esse acontecimento na minha vida me fez... Eu lembro direitinho, chegando de muleta na minha clínica para atender criança com hiperatividade, síndrome de Down, correndo o maior risco de perder a cirurgia que eu tinha feito, com mais de 40 pontos no joelho, me complicar mais ainda, mas eu não tinha direito de adoecer. E aí caiu minha ficha. Eu falei assim, cara... Não quero isso aqui para mim, não. Não que eu não amasse o que eu fazia. Eu não queria aquela situação de não ter direito nem de adoecer. De ter que ir atender de muleta com mais de 40 pontos no joelho, correndo o risco de perder a cirurgia. Aí me fez passar para a terceira etapa. Então, assim, os profissionais eles podem perceber que isso que a gente está relatando é uma realidade, observando um colega ou vivenciando a própria experiência. Diz que essa frase é do Einstein, né? Dizem que é do Einstein, mas a gente nunca sabe se é mesmo. Que o inteligente aprende com os próprios erros e o gênio aprende com os erros dos outros, né? Isso aí que você está falando, né? Então, Ana, isso aqui é a leitura que a gente tem da postura do profissional da saúde, esse profissional que lida com as clínicas. E aí, e a saída, então? Olha, essa vivência ele vai ter. Ele vai ter. Se ele vai passar bem ou mal por essa pirâmide, é uma outra história. Ele vai passar por essa fase. Agora, o que ele pode escolher é a forma como ele vai passar. Então, a escolha é sua. Mas que você vai passar por essas 3 fases, você vai passar. Massa. Alvin, eu quero fazer um adendo aqui também de uma coisa que você falou de qualidade de vida, que ele vive trabalhando em busca de uma qualidade de vida. E eu quero fazer uma diferenciação entre padrão de vida e qualidade de vida. Eu vejo muitos empreendedores, donos e donas de empresa, profissionais da área da saúde, em busca de ter um padrão de vida elevado, comprometendo drasticamente a qualidade de vida. Então, é muito importante a gente entender a diferença entre qualidade de vida e padrão de vida. Já vi muita gente que nem é tão abonado, nem tem tantos recursos financeiros e tem uma qualidade de vida invejável de muitos milionários. Não quer dizer que você tem um padrão de vida que vai garantir uma qualidade de vida. E a gente vê isso muito no meio dos profissionais da saúde. Sim. Em prol de ter um padrão de vida, eles perdem muito a qualidade de vida deles mesmos e da família, em prol desse padrão de vida. Inclusive, é muito comum a gente ver médico estressado, ansioso, depressivo, tomando vários remédios, com problemas cardíacos, obesos. E muitos deles, não estou querendo dizer todos, vão por esse caminho em busca do padrão de vida e perdem a qualidade de vida. Eu acho que aí tem um aprendizado, sabe, Ronan? Eu posso te dizer, assim, com a experiência que eu tenho vivido lá, o início da carreira ele é muito importante para definir isso. Hoje, por exemplo, eu tenho médicos recém-formados que já falaram, olha, eu quero seguir o exemplo do fulano, eu não vou trabalhar excessivamente com plantões, eu não quero esse tipo de vida, eu vou buscar uma especialização mais cedo. Agora, seja qual for a escolha do médico, o trabalho médico ele não é um trabalho que não é estressante. Claro. Pode ser uma consulta no consultório. Uma baita responsabilidade, né? Então, assim, não é fácil a atividade médica ou atividade assistencial na área da saúde. Se você é terapeuta ocupacional, vamos falar de um fisioterapeuta, que nem eu, nem você. Eu, quando procuro um fisioterapeuta, é porque eu estou com dor. Tem alguma coisa ali que não está funcionando. Então, eu vou lá em busca de um conforto, em busca de algo que me traga... A minha... É uma sensação maravilhosa quando ele alivia minha dor. Mas e quando não dá certo? Será que todas as técnicas fisioterapêuticas resolvem o problema? Então, assim, não é fácil a vida assistencial, a atividade assistencial. E aí... Sem contar as condições de trabalho, né, Alvin? Porque nem sempre depende só dele, né? Sim. Então, eu acho assim que existem escolhas, existem decisões. Eu tenho percebido que, sobretudo, os médicos mais novos têm que correr atrás, têm que trabalhar. Não vai ganhar dinheiro se não trabalhar, não. Eu digo que o sucesso
ele só vem antes do trabalho no dicionário. Né? Então, assim, o cara quer resultado, ele quer ser reconhecido, ele quer ter uma condição financeira boa, ele vai ter que trabalhar. Agora, a forma e a estratégia que ele vai utilizar para realizar essa carreira, para desenvolver, fazer as suas entregas, elas são determinantes para essas escolhas. Tá, agora vamos voltar nos pilares da alta performance, né? E no próximo podcast, né? Eu acho que nesse ainda, viu? E aí, os pilares são? Então, são 4, mas é importante para o ouvinte, que é dessa área, que ele faça uma reflexão. Isso aqui não é uma aula, isso aqui é uma discussão de um conjunto de temas que tem gerado resultado nas organizações que eu trabalhei, não necessariamente que eu dirigi. Algumas eu trabalhei, fui colaborador, fui CLT, e as outras eu trabalhei como consultor, trabalho ainda como consultor, e outras eu tive a sorte e a felicidade de ter sócios para conduzir o nosso próprio negócio. Eu defendo, Ronan, que existem 4 pilares que uma organização tem que cuidar para que ela busque alcançar a alta performance. O primeiro deles são pessoas. É você entender que quem gera resultado nas organizações são as pessoas. Segundo, que pessoas, para gerarem resultado, elas precisam ter claramente quais são os métodos que elas vão utilizar, quais são os processos que elas vão cuidar e desenvolver. Porque nós, como pessoas, apresentamos um alto grau de variabilidade no nosso comprometimento, no jeito de fazer, na qualidade, no cuidado com a técnica. Então, quando você não tem os processos definidos, as pessoas geram resultado por um tempo, mas às vezes não mantêm. Ou porque trocaram as pessoas, ou porque alguém evoluiu e foi para um outro cargo. Então, você troca as pessoas. Se você não tem os métodos e processos definidos, você vai ter um problema com o resultado. Aí, o resultado é o terceiro pilar. Pessoas desenvolvendo métodos e processos bem elaborados tendem a gerar bons resultados. Doce e ingênua ilusão. Acreditei nisso, Ronan, por muito tempo na minha vida, cara. Acreditei de verdade. Como que eu não posso ter resultado positivo tendo pessoas boas, bem preparadas, processos bem definidos? É claro que nós vamos ter resultado positivo. Não tem. Não era. Doce e ingênua ilusão. Se você não tiver estratégia para fazer com que as pessoas utilizem os métodos para gerar resultado, você não tem nada. Eu te afirmo isso com conhecimento de causa, com toda a tranquilidade que a vida me proporcionou para estar aqui nesse momento. Então, esses são os 4 pilares da alta performance. Estratégias que façam com que as pessoas utilizem os métodos e gerem resultados. Esses são os 4 pilares da alta performance. Alvin, vou contar, assim, uma coisa que aconteceu comigo hoje. Olha que interessante. Eu estava, de manhã, cozinhando ovos, assim como várias pessoas fazem. Na hora de descascar o ovo, provavelmente você já passou por isso, quem está nos ouvindo já passou por isso. Eu ia descascar, não, saía só pedacinhos, a casca não saía em grandes pedaços, e cada pedacinho que saía, eu ainda arrancava um pedaço da clara, porque a casca estava grudada e tudo. Eram ovos mexidos, no caso? Não, é quase isso. Ficou horroroso. Ficaram horrorosos os ovos lá descascados depois. Só que eu postei nos meus stories a raiva que eu tava passando. Cara, e eu descobri que até para cozinhar ovo e descascar o ovo, tem que ter método. Tem que ter método. Várias pessoas falando assim, me dando a receita. Coloca uma pitada de sal na água que vai descascar melhor. O outro me falou que se quebrar uma pontinha do ovo e soprar, a casca sai, que não sei o quê. Até para cozinhar e descascar um ovo tem que ter método. Sim. Mas aí eu quero te fazer uma provocação, Alvin. Por muito tempo, um dos princípios da Tutorianos foi: processos mais pessoas é igual a resultado. E aí você trouxe essa reflexão aqui. Doce e ingênua ilusão. Eu sei que você é um cara de foco na qualidade, construção de resultado. Talento supera processos? Dispensa processos? Um médico fodástico, renomado, que não sei o quê, consegue alcançar alta performance sem processo? Então, olha a pergunta que você me fez. Um médico renomado de alto talento consegue? Consegue. Uma organização, não.
Uma organização não. Nós estamos falando aqui de pilares da alta performance em organizações, no caso, clínicas médicas. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, você fala assim, olha, Usain Bolt. Claro que ele tem técnica e tudo mais. Claro. Bom, desenvolveu todas aquelas técnicas no momento que ele corria. Põe ele lá, gera resultado. Agora, pega uma corrida de 4%, troca de bastão. Não consegue. Pega uma prova de ciclismo de estrada. Se você não tiver método, estratégia e processo, você não consegue. Então, a pergunta, ela pode ser respondida como sim. Sim, entendi. Você deve ter pessoas na sua vida que você fala, aquele cara é incrível. E, às vezes, ele muda o método, muda o processo. Mas nós juntos não somos assim. Uhum. Nós juntos. E hoje, Ronan, com toda a franqueza, quem gera resultado sozinho? Ninguém. Até porque a vida contemporânea, ela é muito dinâmica. E o que está acontecendo? A gente está gerando muito conhecimento, muita tecnologia, mas a nossa mente não consegue processar o conhecimento na velocidade da tecnologia. O professor Jorge Ferreira da Silva, em 1985, escreveu um artigo onde ele trazia 6 dimensões da nossa vida que seria afetada de forma significativa por meio da evolução da tecnologia. Uma delas é a dimensão tempo. O que acontece com a sua vida, com a minha, com todos os nossos clientes, com quem está ouvindo esse podcast. Você fala assim, você chega em casa, organiza uma agenda, essa semana eu faço isso, eu faço aquilo, no dia tal, na segunda, você planeja tudinho, você fala, aí você alivia, né? Às vezes no domingo você planeja a sua vida assim. Só que você esqueceu que quando você estava planejando, tem um monte de gente te colocando também no planejamento dele. Aí quando você abre a sua agenda, agora eu vou fazer, na segunda-feira começa a chegar um monte de coisa na velocidade da tecnologia, que é importante a gente saber, é importante a gente usar isso. E aí você trabalha o dia todo, você vai para casa a hora que você não dá conta mais de trabalhar, e o que acontece com a sua vida? Você fala, não fiz metade da minha agenda hoje. Alvin, vou contar 2 coisas aqui. A primeira é que eu fiz mestrado em administração com ênfase em estratégia, competitividade e inovação. E a minha dissertação foi em gestão do conhecimento. E aí tem a hierarquia do conhecimento, que é dados. Quando você organiza os dados e extrai alguma coisa dali, aquilo que você extraiu a gente chama de informação. Perfeito. E a informação, ela, quando você consegue usar aquela informação para gerar valor para você ou para o negócio que você está envolvido, aí a gente chama aquela informação de conhecimento. Perfeito. Hoje, a gente está obeso de informação. Tem muita informação, Sim. mas quase não tem tempo para pegar aquela informação e transformar em conhecimento. Perfeito. E já tem gente, aí não é científico, aí mais da área da psicologia ali, comportamental, talvez, já agregando um quarto elemento nisso. Dados, informação, conhecimento e comportamento. Que é quando aquele conhecimento transforma o seu comportamento. Ok. Beleza? Sim. E aí... Concordo em gênero, número e grau. Pois é. Então, assim, os pilares da alta performance passam por isso daí. O cara... E aí tem uma outra frase também que eu vi lá na Escola Conquer, que é uma instituição que eu admiro muito, que é assim, era a foto de um livro que eles postaram no Instagram deles, que é assim, você não constrói uma empresa, você constrói uma equipe, e a sua equipe constrói a empresa. Boa. Tem a ver com isso aí que você falou. Tem tudo a ver. Pessoas. Ronan, hoje, a INTW, o escritório modelo da INTW é em Ipatinga. Então, nós temos franqueados que são contadores do Brasil todo, inclusive de Portugal, que eles vêm a Ipatinga visitar o escritório modelo para conhecer o modus operandi, a forma de trabalho, metodologia de gestões e estratégias que a gente utiliza. A primeira coisa que a gente fala na abertura, seja quem for, Nathaniel, Walter, Marcelena, Tarcísio, quem estiver lá, que fala, é o seguinte: enquanto você for o seu melhor funcionário, você não será o melhor gestor ou o melhor empresário. Porque isso está
muito vinculado ao contador. Ele quer operar, ele quer fazer. Cara, você não constitui uma empresa, você tem que gerir essa empresa. Aí vamos trazer isso para a clínica médica. O médico, ele pode ser médico e gerir empresa? Pode. Mas ele precisa desconstruir algumas coisas. Ele precisa desconstruir. Ele não pode levar para a gestão da empresa, eu vou chamar de modus operandi que ele usa no assistencial. Então vamos lá. Primeira coisa que o médico precisa desconstruir. Qualquer médico que você conversar, você pergunta assim, médico sabe fazer gestão? O que ele responde? Não. Mentira. Médico é um dos profissionais mais preparados para fazer gestão que eu conheço. E aí, se o que eu estou dizendo aqui, às vezes eu sou uma pessoa que não tão conhecida, ler sobre o Claudio Lutemberg, presidente do Conselho Administrativo do Albert Einstein hoje. Essa expressão é dele. Eu só concordo com ela. Médico é um dos profissionais mais preparados. Mas para entender isso, se um médico estiver ouvindo a gente, eu preciso que ele responda uma questão. O que é gestão? O que é gestão? Gestão é um construto. Você não consegue definir gestão com uma frase, com uma palavra. Eu gosto do jeito que o Clemente Nóbrega cunhou no livro Gestão, uma ciência de resultado. Ele diz que gestão é uma ciência de resultado. Aí eu volto para o médico. O médico sabe fazer gestão? Não. Ele falou, doutor, então me dá seu cartão para eu nunca ir no seu consultório. Você acha que eu vou no seu consultório atrás de quê? Eu vou de resultado. De resultado. E o que o médico faz no consultório? Vamos falar num consultório. Não precisa ir em coisas mais complexas, não. A gente pode falar também. Ele recebe uma pessoa, a pessoa relata, o que você está sentindo, o que está acontecendo, o que está passando. Então, ele está ouvindo aquela pessoa, está entendendo o que está acontecendo, provavelmente uma anomalia, um problema, ou a possibilidade de um problema. Então, naquele momento, ele está levantando as informações de uma situação, um problema. Aí, ele, com essas informações que ele reúne, ele vai tentar transformar isso em conhecimento e gerar resultado. Ele elabora algumas hipóteses para serem descartadas ou confirmadas e faz um planejamento. Fala para o paciente, olha, faz para mim esse exame, esse aquele, para a gente descartar isso, ou, se for o caso, para confirmar. Vamos tentar descartar. Aí o paciente faz os exames, traz para o médico, baseado nos resultados, ele confirma aquele diagnóstico ou não. E se confirma, ele fala, agora vamos gerar um novo ciclo de gestão, um novo PDCA. O que o médico está fazendo? Ele está gerando PDCA. Então, explica para quem está nos ouvindo, o PDCA. É uma metodologia de gestão mundialmente conhecida e reconhecida para gerar resultado com gestão. Então, o médico sabe muito de gestão. Qual é o problema do médico? Primeiro, o tempo que ele tem para diagnosticar é muito curto. Consulta de 1 hora, de 30 minutos, de 40 minutos, pode ser até menos, dependendo da condição. Segundo, ele está diagnosticando, às vezes, não sempre, um paciente que ele nunca viu na vida. Sim. Terceiro, quem executa o plano que ele traçou não é ele, não, é o paciente. É o paciente. E às vezes o paciente nem o exame faz. Ou faz o exame, mas não volta no médico. Como é que você gera resultado? Então, o médico sabe fazer. Quando você consegue gerar esse ciclo, se o resultado saiu fora do planejado, do esperado, você faz um ajuste e gira o ciclo de novo. Então, em gestão, você sempre trabalha com a ideia, o meu melhor resultado vai ser o próximo. Agora, pensa bem, eu chego no seu consultório e você é médico, você vai fazer uma cirurgia. Aí você vira para mim e fala assim, Alvin, fica tranquilo, porque a melhor cirurgia sempre vai ser a próxima, não vai ser a sua. O médico não tem a menor possibilidade. Verdade. Então, não é que médico não sabe fazer gestão. É ler esses momentos, ler esses estágios. O médico tem que tomar decisão rápida. Imagina um médico, no meio de uma cirurgia, foi fazer uma operação, descobriu que, sei lá, o pulmão está colado. Ele falou, não, pede o paciente para aguardar um pouquinho que nós vamos estudar o caso. Ele tem que agir na hora. Na hora. Então, o médico sabe fazer gestão. Às vezes, o problema é que ele não tem paciência para fazer gestão da clínica ou da empresa ou do negócio. Ele não dá o time, ele não tem um tempo. A vida dele é muito acelerada, tudo que ele decide é muito rápido. Ele quer tomar decisões muito rápido e, às vezes, um processo que vai dar certo, que ainda não deu, mas vai dar certo, precisa de resiliência, precisa de persistência para ter eficácia.
E às vezes ele não se dá esse tempo. E ele muda as coisas, muda o jeito de fazer, não mede corretamente, mas não é porque ele não é capacitado, não. É porque ele leva o trabalho assistencial para o trabalho gerencial. E aí, às vezes, não dá certo. E aí, eu costumo falar, Alvin, que um dos primeiros acertos, eu já tinha cometido vários erros como empreendedor. Eu também, Ronan. Mas um dos primeiros acertos que eu cometi, Alvin, foi o seguinte: eu montei a clínica e rapidamente eu descobri que eu ia ter que arrumar tempo para ser dono da clínica, não só o terapeuta ocupacional. Boa. O que a maioria dos profissionais da área da saúde fazem? Monta a clínica ou o consultório e deixa para fazer a gestão da clínica ou do consultório quando dá tempo. Isso. Só que eles são bons naquilo que eles fazem, a agenda começa a encher e aí começa a não sobrar tempo para fazer a gestão da clínica. E se tem uma pessoa que sofre, é a secretária, porque aí ele transfere boa parte da responsabilidade de fazer gestão da clínica para a secretária. E aí, Alvin, a gente já dispensou vários clientes médicos, porque a gente ia reunir com ele e fala assim: eu não tenho tempo, reúne com a secretária. Aí eu falo assim: doutora, aqui a gente não atende a empresa, a gente atende o dono. Eu preciso conversar com o dono, não desmerecendo a secretária de jeito nenhum, mas decisões que a gente vai precisar de tomar, eu preciso da sua participação, eu preciso que o senhor entenda. Daqui a pouco eu vou ter acesso sim à sua secretária e vou até me reunir com ela, mas tem momentos que não dá, aí eles querem delegar até a participação deles na consultoria. Aí não dá. Aí a gente volta na pirâmide da geração de riqueza e renda. Se ele não for ajustando o comportamento dele ao longo da vida, ele vai ajustar porque ele precisa, ele não vai passar bem por essa pirâmide. No negócio é a mesma coisa, no início é assim mesmo. Toda empresa pequena, todo mundo faz tudo. Né? Até Bill Gates começou assim. Toda clínica pequena, mas na hora que a demanda enche, na hora que a agenda lotou, na hora que ele está trazendo mais pessoas, é hora de virar essa chave. É hora de virar essa chave. Alvin, você citou o PDCA e eu coloquei essa imagem aqui, pedi para o pessoal da ME aqui colocar. O P é de planejar. É do inglês plan, né? Planejar. Isso. Planejar. Identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, plano de ação. Okay. É o que você falou que o médico faz lá na vida dele como médico, né? Nem como gestor, assim, da clínica. O problema dele é o tempo que ele tem para fazer. Aí, lá no consultório é muito pequeno. E na empresa, esse tempo ele tem que ser maior. É um dos maiores tempos que você precisa no PDCA do planejamento. Tanto é que tem um ditado chinês que diz o seguinte: se você me der 10 horas para cortar uma árvore, eu vou gastar 6 afiando o machado. O D é de do, de executar, de fazer, a ação. Perfeito. O C é de check. Check. Aí... Checar. Verificar. Isso. E por que você fez essa cara aí, hein, Alvin? Porque, infelizmente, tem livros no Brasil que falam que o C é de controle, não é check. É check. Check é verificar. Isso aí. Verificar. Ora, eu planejei, ok? Eu fui lá e executei. Aí eu vou checar. Checar o quê? Se o que eu executei está gerando um resultado que eu esperava ou que eu planejei. Vamos dar um exemplo clássico. Você chegou numa loja, uma casa de vitamina e falou assim: eu quero uma vitamina de frutas. A pessoa junta tudo lá dentro, mistura e te entrega? Não, ela vai verificar se a consistência está boa. Se a fruta não está podre. Se precisa coar ou não, dependendo da fruta que você usou, ou do jeito que você utilizou a fruta. Então, você tem que monitorar. Eu vou fazer um arroz, tem que monitorar. Eu vou fritar uma linguiça, velho. Eu não sei. Eu vou cozinhar um ovo. Fritar uma linguiça, é um ovo. O seu ovo lá. Então, você precisa monitorar. Então, o check é muito comum a cozinheira experimentar o arroz, a água do arroz, para ver se precisa pôr mais sal ou não. O que ela está fazendo? Está checando, está monitorando. Tira a tampa de vez em quando, dependendo do jeito de fazer o arroz, cada um faz de um jeito, né? Então, o check é de checar, não é controle. Se tem controle, não precisa de checar. E o A de ação. Sim. De correção, de padronização. Então, chequei. O resultado está de acordo com o que eu esperei. Eu vou manter o planejamento, esse negócio dá certo. Chequei. Aprendi, posso evoluir, eu faço um planejamento para gerar mais resultado. Aí o PDCA vai gerar um pouco mais alto, a régua vai subir. Chequei.
Verifiquei que o resultado não está bom, eu vou agir para corrigir. Eu vou agir para corrigir. Aqui, Ronan, tem 2 conceitos muito importantes do PDCA que às vezes passam batido. No check, você não checa com a percepção. No negócio, eu estou falando de negócio. Sim, sim. Você checa com indicador de desempenho e de processo. Desempenho financeiro, desempenho de qualidade, desempenho de satisfação. Você checa com indicadores, não é com a percepção, não. Mas a maioria checa com a percepção e começa a cometer erros. Deixa eu te dar um exemplo. Pois Já não. recebi donos e donas de clínicas, médicas, terapêuticas, eu pergunto para elas assim, você falou do cheque de percepção. Eu pergunto assim, sua clínica dá lucro? Aí eles viram e falam assim, eu acho que dá. Na percepção, olha como é que a percepção conta. Eu acho que dá, meus meninos estudam em escola boa, troquei de carro agora, não estou devendo ninguém, eu faço uma viagem boa por ano, eu acho que dá. Eles definem se o negócio dá lucro ou não na percepção. Ronan, eu vou te falar uma coisa, não tem problema. Desde que o mercado seja favorável. Na primeira crise que aparecer, vai ser um Deus nos acuda. Ele vai aprender que em casa que falta pão, ninguém tem razão. Vai mandar a gente embora, vai cortar cafezinho. Então, não tem problema. Eu conheço empresários, você conhece, aqui no Brasil tá cheio. Cara, milionário. De uma hora para outra, o castelo de areia desmoronou. Por quê? Porque trabalha muito na percepção. Percepção é super importante, mas não pode tomar decisão estratégica só com percepção. E muitos querem crescer, e aí eu uso a frase que é até do Falcone, do Vicente Falcone, que diz o seguinte, não foi o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Um próximo nível exige novas habilidades, novo modelo de gestão. Às vezes eu chego na empresa lá, na clínica, o cara fala assim, mas deu certo até hoje. Tá, deu certo para você chegar até aqui, mas você está me contratando para continuar no mesmo nível? E aí, Alvin, entra aquela questão da mentalidade. Muita gente quer gelo, mas poucas pessoas enchem a forminha, né, cara? Não tem jeito de fazer omelete, voltando no ovo, hoje eu tô pensando em ovos, né? Não tem jeito de fazer omelete sem quebrar os ovos. Não. Não é? É isso aí. E aí o cara, muitas vezes, ou a dona da empresa não está disposta a fazer o que tem que ser feito. Então, isso são princípios de gestão que perpassam pelos pilares da alta performance. Agora, eu acho importante trazer também o conceito de gestão, as perspectivas do BSC. Eu vou levar isso de novo para a clínica médica. Serve para qualquer negócio. Então, eu já entendi que quem gera resultado nas organizações são as pessoas, que as pessoas precisam de métodos e processos bem definidos. Então, você que é o dono, eu quero que faça dessa forma, deixe isso mais estruturado possível. Por quê? Você vai perder alguém da sua equipe. Você treinou uma pessoa. Você quer ver, Ronaldo, uma coisa que dá muita dor de cabeça, e eu já vou trazer essa conversa para o BSC, é a parte financeira das clínicas. Dá muita dor de cabeça. E vira e mexe, eu tenho um cliente que fala assim, me indica uma pessoa boa para o financeiro, me indica, mas isso não para. Não tem profissional no mercado. Não, e é verdade. E é uma clínica pequena, com faturamento, eu vou chamar de pequena, assim, porque tem clientes que faturam 15, 20, 30, 50 mil meses, tem clientes que faturam 1 milhão, 2 milhões meses, 3 milhões. Então, assim, quando eu falo pequeno, estou trazendo para o faturamento e por número de funcionários. Tá. 2, 3 funcionários, atendendo muitos clientes, e que a pessoa do financeiro, que aí é um trabalho especializado, sabia tudo e saiu. Quando ela sai, ou que ela não precisa sair, não. Ela sai de férias. 30 dias de férias. É um Deus nos acuda. Liga para ela, ela tá de férias, liga para ela e pergunta como é que faz isso. Ninguém sabe como é que faz a gestão financeira. E aí atrasa os pagamentos, às vezes paga antes da hora, tem problema de fluxo de caixa. E aí tem outro problema junto, que é você não saber os resultados. Então, quando o médico diz, eu não sei quanto eu ganho, eu já sei que você tem um problema de gestão financeira. Você tem um problema de gestão, não tenha dúvida. Então, você precisa de estratégia para isso. Eu vou falar de uma situação de clínica agora já mais estruturada. Você está tendo problema com o financeiro? Cara, contrata um BPO financeiro. Ah, mas é caro. Como é caro? Um profissional financeiro, hoje, no Vale do Aço, com conhecimento
razoável, não estou falando de um especialista, razoável, que é para cuidar do básico, vai te custar R$3.000 de salário. Se é no Simples Nacional, você pode saber que você vai gastar R$4.000. Se é no lucro presumido, você vai gastar 5. Você consegue contratar uma empresa para fazer um BPO financeiro, aí depende do tamanho da sua empresa, da complexidade do seu negócio. De 2 a 3, talvez até 4 salários mínimos, mas vamos pensar em 2. Sai muito mais barato do que o profissional. E essa empresa vai sair de férias? Não. Porque ela tem uma equipe que processa isso, que reveza as pessoas. Essa empresa vai adoecer e você vai ficar na mão? Não. Alvin. Não. Se a empresa vai te entregar análise do resultado financeiro do seu negócio, vai. Vai se você contratar. Se não você contratar só o básico, não vai não. Agora, é só deixar bem claro. Eu não presto esse serviço, eu não estou aqui vendendo. Estou dizendo de uma dor que as clínicas de uma maneira têm e fica insistindo em contratar uma pessoa para fazer isso, que vai sair de férias, que vai... Às vezes dá certo. Eu conheço secretários de clínica que fazem muito além do básico, inclusive gestão financeira, que está há 15, 20 anos com a mesma clínica, sabe? Mas isso não é o comum. Tá. Não é o comum. Vamos lá, Alvin. Nossa, esse exemplo aí que você deu foi ótimo. Por quê? Às vezes o cara tá amarrando de contratar uma pessoa especialista naquilo ou uma empresa achando que é caro. Aí eu costumo falar assim, caro é o tempo que você perde fazendo mal aquilo que outra pessoa podia estar fazendo melhor. Caro é a sua hora, doutor. Quanto custa a sua hora? Tanto. Quanto tempo da sua hora, quantas horas do seu trabalho o senhor dedica aqui fazendo esse controle financeiro e fazendo mal? Isso é caro. Ninguém é bom em tudo. Caro é você perder tempo fazendo mal a algo que você poderia estar pagando outra pessoa. E tem uma outra coisa também, Alvin. Uma vez, era um profissional, ela tinha um consultório. Ela é psicóloga, e ela tinha um consultório, ainda não era clínica, hoje ela já tem uma clínica já e tudo. Aí, ela ficava assim, Ronan, eu não tenho dinheiro para contratar uma secretária. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você está tendo problema de gestão de agenda, porque enquanto você está atendendo paciente, você não fica respondendo o WhatsApp, você já está marcando 2 pacientes para o mesmo horário porque você faz com pressa, né? Mas o dinheiro não vai entrar, né? Todos esses pontos que você está levantando, o dinheiro não vai entrar. Vai faltar dinheiro para contratar uma secretária, que o dinheiro não vai entrar. Você sai do seu consultório morta de cansada, você chega em casa, você não tem tempo para ficar com seu filho porque você tem que ficar respondendo o WhatsApp e resolvendo coisas do seu consultório. E quando você contrata uma secretária, fica a sua responsabilidade fazer o seguinte, tá bom, agora que eu tenho uma pessoa para fazer isso, é minha responsabilidade usar as horas que eu fazia mal aquilo dali, usar em coisas que eu faço bem. Estudando, se capacitando. Não é você contratar uma secretária para você ficar à toa. Não, você usa... E por que eu falo isso, Alvin? Muitas pessoas falam assim, mas o trabalho dela não se paga. Tá, mas e as horas que você ficava fazendo o trabalho dela que agora você vai ter liberado? Usa para gerar mais valor. Ronan, assim, eu acho que as organizações, elas também têm as suas pirâmides de geração de renda. Sim. Eu entendo que no início as pessoas têm que cuidar disso mesmo. Sim. Tem que cuidar disso mesmo. Mas você não pode, como profissional, aí não é só na área da saúde, não, é qualquer profissional. Montar um negócio, sobreviver dele, não tem tempo para fazer o negócio crescer. Eu vou voltar naquilo que a gente fala para os franqueados que vêm treinar conosco aqui em Patinga, no Vale do Aço. Enquanto você for seu melhor funcionário, você não será a melhor versão do empresário que você se propõe a ser. A Dani tem uma frase que tem a ver com isso aí que você está falando. A frase não é dela, mas ela fala tanto que eu lembro dela, que é assim... Enquanto você estiver ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem vai estar fazendo ela crescer? É uma pergunta. Enquanto você está ocupado fazendo a sua empresa funcionar, quem que vai fazer ela crescer? E na Tutorianos, até o nome desse podcast é o DonoCast. Por que a gente usa a palavra dono, Alvin? Porque coloca o sujeito no lugar dele. O dono tem que ser aquela pessoa a mais disposta a fazer de tudo para a empresa funcionar e dar certo.
Mas ela também tem que ter uma mentalidade de trabalhar para que daqui a pouco ele só faça atividade de dono. Entendeu? E só muitas observações, né? É claro, Que são muitas, né? Com muitas. E assim, Perfeito. ficam também gourmetizando demais o empreendedorismo, sabe? Por exemplo, o dono tem que sair do operacional. Cara, eu amo fazer consultoria, Alvin. Hoje eu tenho uma franquia. Se fosse olhar financeiramente, se fosse olhar o tanto de franqueado que eu tenho, que poderia fazer a consultoria para mim, dos meus clientes, eu não precisaria de estar atendendo. Mas eu gosto, eu não quero sair dessa atividade operacional. Aí volta naquele princípio que você trouxe no início do podcast, né? Uma coisa é padrão de vida, outra é qualidade de vida. É isso que você gosta? É isso aí. É isso que te faz feliz? Entende? Então, o profissional da saúde, ele não precisa necessariamente deixar de executar as suas atividades assistenciais, não. Ele só precisa entender que ele é um cara... Ele precisa, primeiro de tudo, Rona, acreditar que ele sabe fazer gestão. Ele precisa de orientação, ele precisa dos parceiros certos, ele precisa entender o momento da vida dele na pirâmide da geração de riqueza e renda e da própria empresa, do próprio negócio. No início da empresa, ele fazer tudo está valendo. A empresa consolidou, já tem uma renda razoável, não dá mais para ser assim, né? Sim, com certeza. Alvin, você falou da parte financeira. E aí você falou do BSC, o Balance Scorecard, que são 4 áreas ou perspectivas de um negócio. Me fala aí, antes de passar para a próxima, o que você também falou de indicador? Fala aí de um indicador básico ou 2 indicadores básicos que o dono ou dona de clínica tem que verificar, que é o cheque, mensalmente. Aí tem um que ele não pode abrir mão, Ronan. Ele não pode abrir mão, ele tem que saber o resultado financeiro da empresa dele. Mesmo que seja negativo. Mesmo que seja negativo. Ele tem que ter consciência do tamanho do buraco, do rombo. Então, o desempenho financeiro, o resultado financeiro, ele tem que medir. Mas deixa eu trazer isso para a visão das 4 perspectivas do BSC. Quem quiser, esse trabalho, ele apareceu mundialmente através de 2 estudiosos, Norton e Kaplan, que, acho, salvo engano, em 2006, eles publicaram um livro sobre o BSC. E qual é a ideia que eles defendem? Que você não deve analisar o resultado de uma empresa, de um negócio, só por uma perspectiva, sobretudo só pela financeira. Deixa eu... Esse conceito, esse princípio é fundamental. Deixa eu tentar encadear um raciocínio que vai passar pelas 4 perspectivas. Eu estou com a minha clínica, eu cheguei esse ano, o negócio já está equilibrado, mas eu preciso aumentar a minha lucratividade em 20%. É um exemplo. Então, qual é o meu objetivo na perspectiva financeira? Meu desafio na perspectiva financeira? Aumentar a lucratividade em 20%. Bom, o que é lucratividade? Eu tive uma receita, eu tive custos fixos, custos operacionais, o resultado líquido, eu estou falando de uma maneira didática, tá? Tá, claro. É o seu lucro. Ponto. Então, eu quero aumentar isso em 20%. Então, vou tentar trazer ainda para o mais concreto possível, menos abstrato. Eu tenho um produto, uma garrafa diferenciada que eu vendo por R$100, o meu custo é de 70, fixo e variável. Então, eu tenho um lucro de R$30. Se eu aumentar o preço, eu vou desconsiderar o aumento do preço. Mas se aumentar o preço, aumenta a minha lucratividade. Mas hoje o mercado não te permite muito aumentar o preço. Se eu pensar em aumentar a minha lucratividade em percentual, eu tenho que baixar meu custo. Eu vendo por 100, meu custo total, com carga tributária, com imposto, com tudo, é 70, meu resultado é 30%. R$30, 30% de 100. Se eu quero aumentar percentualmente, eu tenho que diminuir meu custo. Bom, mas eu não estou conseguindo diminuir meu custo, então eu vou buscar um aumento no valor absoluto.
Se eu vendo 10 garrafas por mês, eu tenho R$300 de resultado, 30 em cada garrafa. Então, se eu vender 20 garrafas, eu dobrei o meu lucro absoluto, não percentual. Eu não mexi no lucro percentual. Eu mexi no lucro absoluto. Caramba, como que eu posso, então, mexer no lucro percentual? Já achei um caminho para ter maior lucratividade, não necessariamente em percentual, mas eu tenho mais lucratividade. Eu tinha um lucro de R$300, agora eu tenho de 600. Exemplo didático, né? Lógico. Sim, claro. Eu posso baixar meus custos. Mas quando eu vou baixar meus custos, eu vou lá nos meus processos, que é uma outra perspectiva do BSC. A gente está falando da financeira. Para eu baixar meus custos, eu tenho que ir lá nos meus processos. E você já passou pelo mercado porque você viu que não dá para aumentar o preço. Não, mas eu posso passar pelo mercado sem aumentar o preço. Por exemplo, se eu diminuo, vamos dizer assim, ou se eu aumento as minhas vendas, ou se eu diminuo a minha inadimplência ou a minha perda de clientes, por exemplo. Se eu diminuo e continuo captando mais clientes, eu vou aumentar a minha lucratividade. Se eu diminuir a perda das vendas, eu estava perdendo em vendas, não estou perdendo mais. Então, como que eu diminuo a minha perda de vendas? Ou atendendo melhor, ou atendendo melhor as pessoas no atendimento, ou fazendo uma boa entrega. Então, eu estou no mercado do cliente. Eu preciso o quê? Aumentar a satisfação do cliente. Na área de serviços, principalmente em clínicas médicas, a indicação é uma das maiores formas de captação. Então, se eu tenho cliente satisfeito, aí eu estou na perspectiva cliente, eu tendo a ter mais clientes e menos perdas. Então, eu aumento a minha lucratividade. Então, eu já passei pelos processos internos, que é uma perspectiva, passei pelo mercado de clientes, aumentando ou a minha captação ou a satisfação dos meus clientes, tudo isso para eu ter um resultado na perspectiva financeira. Mas eu ainda tenho mais. Eu tenho uma perspectiva que é aprendizado e crescimento. Se eu aprimoro os meus processos, como que eu vou satisfazer o meu cliente ou diminuir o meu custo? Aprimorando meus processos ou a mão de obra que trabalha comigo. Então, eu vou nas pessoas, melhorando a qualidade das pessoas, que vai impactar na melhora da qualidade do atendimento, ou melhorando no coeficiente técnico da minha equipe, no aprendizado, para que eles tenham processos mais eficientes. Eficiência é o recurso que você usa para fazer uma entrega, mas o objetivo final é eficácia, que é o resultado. Eu quero melhorar a minha lucratividade, seja percentual, seja absoluta. O que eu estou tentando dizer? Que todas essas perspectivas estão equilibradas. Sim. Não adianta você chegar na clínica médica, clínica terapêutica, na academia de educação física, eu quero melhorar meu resultado e sair dando bronca em todo mundo e não olhar para a origem dos seus problemas. Volta lá nos pilares da alta performance. Quem gera resultado nas organizações são as pessoas, que aqui nas perspectivas estão em aprendizado e crescimento. Volta nos pilares da alta performance. As pessoas precisam de métodos e processos. Qual que é a perspectiva do BSC? Processos internos. Aí elas geram resultado. Na prestação de serviço, o resultado você entrega para quem? Para os clientes. Então, eu melhoro a satisfação do meu cliente. A diferença do BSC para os pilares da alta performance está aqui. Todas essas perspectivas te ajudam a gerar resultado financeiro. Na alta performance, a gente defende. Se você não tiver estratégia para fazer com que as pessoas utilizem os métodos para gerar resultado, você não tem nada. Mas é muito complexo isso. Então, vamos falar de Mário Quintana? Mário Quintana escreveu o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar dos jardins para que elas venham até você. Eu estou te falando, meu amigo, a mesma coisa, só que de uma maneira romântica. Então, em síntese, é muito comum a gente fazer palestra para a área da saúde, participar de eventos online. No resumo é o seguinte: faz uma relação do Mário Quintana com o seu negócio. Você quer correr atrás dos clientes ou quer que eles venham até você? Você quer escolher cliente no meio da multidão ou quer que ele te escolha no meio da multidão? Alvin, e aí você falou de estratégia, você mexeu comigo aqui, né? E tudo. Que bom. Claro. Cara, por exemplo, eu quero ter mais
clientes, né? Que muitos chamam de pacientes e eles estão cada vez menos pacientes, né? Os clientes já chegam com muita informação. Sim. Por exemplo, eu tenho vários clientes médicos, donos de clínica de desenvolvimento infantil, por exemplo, que quando a mãe, o pai da criança chega lá, já consultou no chat GPT, que não sei o quê, né? Outro dia mesmo, uma dentista que atende criança estava nos contando lá na nossa empresa, durante a nossa consultoria lá, que uma mãe, ela pediu uma radiografia da arcada dentária da filha dessa mãe aí. Uhum. Aí, a mãe recebeu por e-mail a radiografia, já jogou no chat GPT na versão paga a radiografia, anexou e deu prompt, que é o comando. Por favor, atue como odontopediatra experiente e analise o resultado. E a mulher já chegou lá com o resultado do chat GPT para comparar com o que a dentista ia falar. Sim. E bateu. Uhum. Bateu. Mas o que eu quero falar? É estratégia. Estratégia, né? Como diz lá no filme Tropa de Elite, os caras lá, estratégia, que vem do francês, que é caminho. Estratégia é caminho. Muitas pessoas não definem o caminho que querem percorrer. Uhum. Na Tutorianos, a gente ajuda os donos de clínica a definir o futuro que eles querem para o negócio deles, para a gente ajudá-la a definir o caminho que ele vai percorrer para chegar nesse futuro que eles desejam. E aí, por que eu estou falando isso? Vai treinar pessoas ou vai... às vezes eles perguntam assim, Ronan, ao invés de contratar uma outra secretária para atender o WhatsApp, porque tem algumas clínicas hoje que já tem secretária só para atender o WhatsApp. Conheço. Né? Tem. Conheço. Ou eu coloco um chatbot com inteligência artificial para conversar. Aí a minha resposta, não fugindo, fala assim, depende. Qual que é a estratégia? Onde você quer chegar? Você quer um atendimento? Qual o público que você atende? Porque tem que estar alinhado. Uhum. Não adianta sair botando chatbot, tecnologia, se o público que você quer atender não enxerga aquilo ali como um valor. Não enxerga como um valor. Dependendo de onde você quer chegar, você vai ter que sim investir numa baita de uma secretária que saiba atender o seu cliente. Inclusive, Alvin, eu atendo uma dentista que transformou uma cliente na recepcionista da clínica dela. E foi a melhor coisa que ela fez. Paga um valor mais alto e tudo. Mas quando ela colocou uma cliente dela para ser recepcionista... sabe todas as dores e as necessidades. Sabe todas as dores, as necessidades. A cliente dela chega lá na recepção. Uma já identifica com a outra e tudo. Foi a melhor coisa. Ô, Ronan, tem um negócio que é muito legal, cara, assim, sobretudo quando a gente está lá com os franqueados, né? É uma coisa que a maioria dos empreendedores ou até dos terapeutas, dos profissionais da saúde, seja de que área que for, tem dificuldade em responder. Você pergunta assim, o que o cliente quer? Aí, são inúmeras respostas, assim, aparece um tanto de coisa. Você não sabe exatamente o que o cliente quer, porque você não é ele. Você pode ter vivido a experiência com ele. Você pode até pensar que ele pensa isso, mas o que ele pensa de verdade é só na hora que ele fala. Então, não é o que o cliente pensa, é o que você pensa que ele pensa, é muito diferente. Você não precisa saber individualmente o que cada pessoa quer, o que cada cliente quer, mas eu defendo que você tem que ter 3 coisas muito claras, para seja qual for o cliente. Primeiro, o que o cliente quer? O que ele precisa ou o que ele deseja. Pensa em você como cliente. Muitas vezes você consome um produto, contrata um serviço, você precisa, mas inúmeras vezes porque você deseja. Não é assim? Né? Eu brinco assim com as mulheres, né? A mulher fala assim, eu preciso comprar aquela bolsa, é o meu sonho, trabalho e tal, luta, vai lá e compra a bolsa. A hora que ela põe a bolsa, mas aquele sapato... Não é porque ela precisa, talvez ela precise para ela se sentir melhor, mas é também porque ela deseja.
E aí vem a segunda coisa que o cliente quer. No preço que ele pode pagar ou no preço que ele acha que vale. Porque muitas vezes você compra, você pode até não valer, tá caro. Não, mas isso para mim vale, isso tem um valor. Então, ó, o que o cliente quer? O que ele precisa, o que ele deseja. No preço que ele pode pagar, o que ele acha que vale. E aí tem uma terceira questão que você sempre tem que pensar sobre o cliente. Na hora que ele precisa, o que ele deseja. Porque se não for no time dele, você não vende. Ó, eu vou num baile esse final de semana, um traje de gala, eu preciso de uma roupa nova. Hoje é terça-feira, então eu vou na loja e falo, não, eu tenho, cara, tá chegando uma coisa linda, olha aqui uma nova, beleza, que dia que chega? Segunda. Olha, eu quero, eu desejo, eu acho que vale, eu posso pagar, mas no tempo, não me atende no tempo. Eu tô sendo didático, tá? Sim. Mas, resumidamente, todo e qualquer cliente, seja da área de serviço, seja de produto, qualquer área, seja de clínicas terapêuticas, clínicas médicas, sejam clientes dos tutorianos, de uma maneira geral, nós e eles, como clientes, querem 3 coisas: o que precisa ou deseja, no valor que pode pagar o que ele acha que vale, no preço que pode pagar o que ele acha que vale, e na hora que ele precisa ou que ele deseja. Alvin. E aí eu estou falando de mercado e cliente, sabe, Ronan? A gente precisa ter a capacidade como empreendedor de fazer essa síntese. Cada cliente que eu recebo na NTW Doctor, ele tem essas 3 coisas de maneiras diferentes. Sim. Alvin, eu falo que toda empresa, para ter sucesso com foco no cliente, ela precisa de 4 letrinhas. Que a gente traz lá do inglês essas 4 letrinhas, mas eu vou contar aqui. Quer ter sucesso na sua empresa com foco no cliente, você precisa de 4 letrinhas. CS que é de Customer Success, que é sucesso do cliente. O que é o CS? É você entregar o resultado que o cliente precisa ou deseja. Boa. O CX, que é o Customer Experience, que é a experiência do cliente. O CS é você entregar o resultado que ele precisa ou deseja. O CX é você entregar o resultado que ele precisa ou deseja na forma que ele deseja, tendo a melhor experiência. Então, quer ter sucesso com foco no cliente? CS, que é entregar o resultado. CX, que é entregar na experiência que ele deseja. Boa. E a maioria o brasileiro, Alvin, ele não tem o hábito de fazer pesquisa com o cliente. Lá na Tutorianos, a gente usa o método NPS, que é o Net Promoter Score. Bom método. Que basicamente são 2 perguntas, uma fechada e outra aberta. De 0 a 10 ou de 1 a 10, qual a chance de você indicar o meu serviço para um amigo ou familiar? E a segunda pergunta, que é aberta, é o porquê que você deu essa nota. Aí, eu fui atender um médico que construiu uma clínica espetacular. Uma clínica espetacular, de altíssimo padrão. As cadeiras na recepção, acho que cada uma deve custar R$8.000. Era tudo de design, de couro e tudo. E ele falando assim, Ronan, eu quero cobrar mais caro por causa, olha a minha estrutura. Aí fomos fazer o NPS com os clientes dele. Certo. E geralmente a gente é que faz para os clientes dele ficarem mais à vontade para responder. A gente cria um formulário no Google Forms, por exemplo, um link e envia para os clientes dele. 9, 10, o NPS dele deu 93. Nossa, altíssimo. Só para quem não conhece, acima de 75 já é grau de excelência. O dele deu 93. Altíssimo. Mas aí na hora que a gente foi para analisar as respostas abertas, absolutamente ninguém, citou a infraestrutura da clínica. Sabe o que a maioria citou? O acolhimento dele, o tanto que ele é educado, o tanto que ele sabe ouvir o paciente, que não sei o quê. O cara investiu, Alvin, mais ou menos R$2 milhões na estrutura da clínica dele. Mas na hora que vai perguntar para o cliente, ninguém respondeu, sequer citou a estrutura.
E a maioria citou o acolhimento, o fator humano, o tanto que ele é educado e o tanto que ele resolve. Mas pelo menos ele sabe agora o que o cliente Depois pensa. de ter investido 2 milhões, né? Mas fica ali o sonho dele realizado, um espaço maravilhoso. Mas errado. Claro, mas é isso mesmo. A gente precisa... Então tem que ouvir o cliente. E aí a gente tem... Isso não é incomum. A gente, né, nós aqui, eu, você, todos nós... pensarmos o que o cliente pensa. Não, ele tem que saber o que ele pensa. Não é a gente pensar o que ele pensa. Isso mesmo. Inclusive, eu costumo falar, tem um livro que eu confesso que eu julguei ele pela capa. Ele chama A Bíblia da Consultoria. É um livro. A Bíblia da Consultoria. Peguei ele 3 vezes para comprar, não comprei. Inclusive, uma época eu estava no aeroporto de Guarulhos lá, e aí tava naquela época do apagão dos aeroportos, eu ia ficar 6 horas no aeroporto. Falei, agora eu vou comprar esse livro para eu ler. Peguei e não comprei. Aí uma vez, um cara foi me visitar na Tutorianos, ficou muito grato por eu ter recebido ele lá, ele levou um livro de presente. Adivinha qual? Aí eu falei, ganhei, eu vou ler, é para eu ler esse negócio. Aí eu li o livro fantástico, super sugiro para quem presta serviço de consultoria, contadores, até médicos, donos de clínica também e tudo. Lá fala, uma das várias coisas, lá fala que ninguém compra o como, todo mundo compra o quê. Como assim? Quando você contrata um eletricista ou alguém para trocar a lâmpada lá da sua casa, você está contratando a lâmpada trocada e funcionando. Você não pergunta para ele se ele vai usar uma escada, se ele vai usar um andaime, se ele... Não. Você quer a lâmpada trocada. O que eu vejo? Vários profissionais da saúde vendem um como na internet, nas redes sociais. Ah, a minha cirurgia é assim, o meu tratamento é assado. Mas ninguém compra o como, todo mundo compra o quê. E eu quero te provar isso com um exemplo que aconteceu bem perto da gente. Imagina uma pessoa, Alvin, que está com dor, mas muita dor. Uma sensação de alguém estar enfiando uma faca nas costas dela, só em 2 momentos do dia. Quando ele respira e quando ele pisca o olho. Só. Imagina, ele está morrendo de dor. E aí... ele ficou sabendo, e ele já passou por vários médicos, e essa pessoa ficou sabendo que tem um mecânico de carro que resolve essa dor na coluna dele. E aí ele começa a pesquisar, ouve aquele negócio da indicação. Pessoas que foram lá e que realmente esse mecânico de carro resolveu. Cara, vou te falar, a agenda desse mecânico de carro vivia lotada de pessoas com dores na coluna, Alvin. Porque ninguém queria saber o como, queria que alguém que resolvesse a dor na coluna. É claro que eu não faria isso, não estou orientando as pessoas a fazerem isso. Mas isso realmente aconteceu aqui muito perto da gente. E a agenda do mecânico de carro lotado de gente com dor na coluna. É claro que eu fui no extremo, mas você que é profissional da área da saúde, para de divulgar o como, divulga o que você resolve. Isso é o que as pessoas compram. Entendi. Entendeu? Ronan, é isso, cara. Assim, acho que um papo foi grandioso aqui. Mas eu quero te explorar mais um pouquinho aqui. Não posso. A gente pode... focar no papo também dos resultados das clínicas, o que a gente tem visto, como é que a gente faz as entregas. Mas eu queria voltar na junção dos pilares da alta performance em gestão de clínicas da área da saúde, médicas, terapêuticas, odontológicas. De uma maneira geral, nessas organizações tem pessoas, que elas são organizações prestadoras de serviço. Então, a reflexão é lembrar que quem gera resultado nas organizações são as pessoas. Pode ser o cirurgião dentista, pode ser o terapeuta ocupacional, pode ser o psicólogo, independente da linha que esse psicólogo atua, pode ser o médico, mas são pessoas. Tá. Mas as secretárias são pessoas, a gerente da clínica é uma pessoa, quem administra o financeiro é pessoa,
Quem cuida da infraestrutura são pessoas. Então, esse conjunto de pessoas, não só os profissionais da linha de frente, também precisam de métodos de trabalho. Tá, Alvin, mas aí a gente apresentou aqui como diretor da NTW Doctor, especializada em empresas da área da saúde e tudo. Quem está nos ouvindo, mesmo que não seja cliente da NTW Doctor, como que o contador dele pode ajudá-lo? Que tipo de resultado um contador especializado nessa área pode gerar? Você falou aqui, perspectiva financeira, mercado e clientes, processos internos e pessoas e aprendizagem. Como que... Eu sei que você falou aqui que não veio aqui vender o seu serviço, mas assim, eu quero exemplos de como que um escritório de contabilidade pode e como que você tem ajudado os seus clientes, Alvin. Então, Ronan, o que eu tenho, pelo menos assim, a NTW Doctor hoje ela é uma franquia, né? A gente tem franqueados da Doctor e a gente tem alguns princípios lá na Doctor que a gente insiste com os contadores. Para ele poder... A contabilidade pode ajudar muito, mas é muito, a gestão de uma clínica médica, mas é muito mesmo. Como? Dá exemplos. Primeiro, não falando contabilês. Porque você quer matar um profissional da saúde, você quer ele sentir vontade de levantar e ir embora, conversando com a contabilidade, é quando você começa a falar de DIRF, de CEFIP, de DFIS, DCTF Web. Cara, você mata o sujeito, porque ele não entende isso. Isso é uma língua própria dentro da contabilidade. Então, a primeira forma que um contador tem de ajudar um profissional da área da saúde é falando menos de contabilidade e mais de resultado, mais de negócio. Então, a comunicação, ela é essencial. Para ele ajudar, primeiro ele tem que entender. Ele precisa entender que a comunicação com o médico, com o profissional da saúde, com o terapeuta, com o dentista, ela é direta. Ronan, eu tenho um médico que ele trabalha no hospital, ele tem a clínica dele, divide espaço com outro colega em outro consultório e presta serviço em outra clínica. Nossa. Esse cara conversa comigo no trânsito. Ele manda mensagem no trânsito. Então, naquele momento ali, é que eu preciso conversar com esse cara. Se eu for falar com esse cara sobre contabilidade, não dá. Esse é o primeiro ponto. É comunicando adequadamente com o profissional para que ele fale assim, opa, isso me chamou a atenção. Isso eu quero entender. Então, o primeiro passo para uma contabilidade ajudar o médico é ter uma boa comunicação. Uma boa comunicação na linguagem que o cliente entenda. Para mim, esse é o ponto essencial. A segunda questão é olhar para a contabilidade e enxergar o negócio do cliente. Por quê? A contabilidade dá muitas possibilidades. Teve um caso clássico de agora, recente, a clínica em julho, eu conheci em julho do ano passado, eles me convidaram para fazer uma visita, eu fui lá conversar, mas de cara eu falei, você vai mudar a forma de receita. Você tem 2 CNPJs, você vai mudar a forma de receita aqui. Se você não economizar R$5.000 por mês, eu te dou contabilidade grátis pro resto da vida. Nossa Senhora. Porque eu sei o que eu estou falando. E aquele processo funcionou e foi ótimo, até o início desse ano. O início desse ano a gente mudou o enquadramento tributário. Só que o dono da clínica, o terapeuta, ele não sabe, porque ele não tem conhecimento contábil. Ele não sabe o que é um enquadramento tributário. Então, eu tenho que convidar o cliente, falar, o seu negócio tem essa possibilidade, Se a gente fizer dessa forma, você vai economizar. Aí vem o contador e fala, você vai economizar tantos R$1.000 ao longo desse ano. Essa estratégia ela é válida para você durante este período de tempo, eu estou falando de 1 ano, e você tem esse risco e esse risco. Empreender é correr risco, né? Ele tem que escolher risco. Qual risco ele quer correr, né? Agora, daqui a 1 ano a gente avalia de novo. Então, você precisa olhar para a contabilidade, mas enxergar o negócio do cliente. Ronan, a contabilidade é uma coisa muito complexa, muito complexa. Tem um conceito que você conhece bem, que é de competência e caixa. Se apresentar resultado para o terapeuta, para o profissional da saúde, misturando
competência e caixa não é uma coisa simples. Não é. E ele vai dizer que entendeu e vai embora para casa e fala assim, cara, na segunda pergunta que alguém fizer para ele, não entendeu nada. É por isso que vários contadores até reclamam assim, meu cliente nunca tem tempo para me receber aqui. É claro que não vai ter, né, cara? Cada reunião não vai ter. Fica lá falando contabilês, né? Então, se você olhar para a contabilidade, enxergando o negócio do cliente, você consegue entregar para o cliente onde ele pode melhorar o resultado financeiro do negócio dele. Uhum. Mas você precisa ter uma visão de gestão. Uhum. De gestão. E aí, por trás disso, tem uma coisa que, para mim, é a mais importante de qualquer negócio desse planeta, Ronan. No meu entendimento, que a minha vida me ensinou, que a principal variável de qualquer negócio é quando o dono acredita. Nossa. Acredita. E a contabilidade dá essa possibilidade de entregar para o cliente, o seu negócio pode te gerar esse resultado neste período de tempo. Isso é essencial. Se eu não entregar isso para o cliente, Ronan, eu não estou entregando uma contabilidade que a InterW Doc se propõe a fazer. Esse é o trabalho que a gente faz. Então, voltando, o contador precisa primeiro aprender a falar a linguagem que o cliente entenda. Não é que o contador não pode falar uma linguagem específica. É natural de qualquer profissional falar a sua linguagem específica, mas dentro do escritório. A hora que você vai para a sua sala de atendimento, esquece que você está na operação da contabilidade, converse sobre contabilidade com olhar no negócio do cliente. E aí, Ronan, você vai fazer o cliente acreditar. Eu vou te dar 2 exemplos clássicos. Nem vou falar de clínica médica, não. Vamos falar de clínica terapêutica, que é a clínica que você tem um volume maior de pessoas trabalhando. Que clínica médica, às vezes você tem 2 médicos, marido e mulher, tem um só, tem 3, enfim. Uma clínica de Ipatinga que faturava, acho que há 5 anos atrás, que a gente começou a trabalhar com eles, faturava acho que 10, 15 mil reais, assim, era bem baixinho e pagando mais de 20% de imposto de loucura, que isso não pode. Hoje, o faturamento médio mensal dessa clínica é de 180 mil reais. Mas por quê? Além de ajustar o enquadramento tributário, que aí qualquer contabilidade você vai fazer, só que tem que fazer. Não precisa só saber fazer. Né? O conceito de competência é conhecimento, habilidade e atitude. Uhum. Então, além de falar o seu negócio pode entregar um resultado melhor do que esse, a gente apontou aonde que ele podia crescer baseado nos dados contábeis. Aí eu não sei lá na clínica fazer a gestão da clínica, eu não sei lá e fazer um atendimento assistencial, eu não sei fazer isso. Uhum. Então, empresas, teve um outro caso também de uma clínica mais voltada para a área de psicologia, e o faturamento era de 32 mil reais média, essa aí em 3 anos está faturando 140, Ronan. Então, assim, cresceu. Mas cresceu por quê? Porque o cliente passou a acreditar que o negócio dele dava resultado. A gente entrega isso escrito. Porque isso dito, falado, né? Ela tem várias interpretações, né? Você acha que o outro entendeu e às vezes ele não. E vira e mexe, às vezes esses clientes, a gente acaba virando um amigo, assim, porque é muito legal ver o crescimento dos negócios, né? A parceria com o cliente, isso é muito legal. E às vezes eles ligam e falam assim, Alvin, eu posso fazer isso e aquilo? Mas pode, você é dono, agora você não deve. Você não deve, porque se você fizer, você vai voltar no patamar lá atrás, quando você chegou aqui com alguns problemas. Você lembra? Lembra? Pois é, porque fulano é muito bacana. Eu sei que as pessoas são bacanas, mas você tem um negócio. Uhum. Você tem um negócio. E aí eu volto de novo no início da nossa conversa. Se a razão da vida é geração de riqueza, Ronan, é isso que me realiza à frente da InterW Doc. É ajudar o negócio a crescer quando ele é possível, porque a gente não faz mágica, não. A gente não faz chover ainda não, sabe? Dentro da legalidade, dentro do conhecimento que a equipe tem, que a empresa tem, dentro da cultura que a gente tem e das possibilidades que o cliente entrega. Porque às vezes o cliente fala assim, não, isso eu não quero fazer, eu não quero, então não faz. O negócio é dele. A gente lá no Tutoriano, você falou do dono acreditar. Aí eu tô querendo destacar esse depoimento que a gente recebeu,
do dono acreditar. Bom dia, Ronan e Dani. Passando para dizer que ontem tivemos recorde de vendas mais uma vez. Uma hamburgueria. 180 pedidos, tendo apenas 2 atrasos no final do dia. Melhoria de processos. Né? E começou com o financeiro, né? Começou com o financeiro, recorde de venda. Mercado e cliente. Olha como é que está tudo interligado. Melhorando o processo, vende mais, porque diminui atrasos, essas coisas e tudo. Mas os processos têm corrido super bem e não tem como deixar de agradecer vocês. Legal. A essa parte do depoimento que eu queria. No início do ano, pensamos várias vezes em desistir. E olha, Alvin, o que você acabou de falar? E vocês mostraram o quanto depende somente de nós mesmos para fazer acontecer. Isso aí. 130 mil de faturamento vem esse mês, se Deus quiser, e beleza. Nós corrermos atrás. Eles estavam vendendo hambúrguer. Sim. 130 mil vendendo hambúrguer. Nem precisou dos Estados Unidos vender hambúrguer. Não, nem precisou dos Estados Unidos. Mas a gente chegou lá, mostrou para eles que se eles fizessem a gestão direitinho, o negócio deles era bom. Muitos empreendedores, empresários, donos e donas de empresa, estão aí na dúvida se o negócio é bom ou não, porque não vê o lucro, não faz gestão. E eu costumo falar, Alvin, que gestão salva empresas e até casamentos. Sim. Porque você citou aquela frase lá no começo, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu não tenho dúvida que esse casal melhorou até o relacionamento deles. Certeza. Não tenho dúvida. Com certeza. Não? Então, assim, na Tutorianos... Provavelmente vão chegar na hora de falar assim, agora a gente já tem uma renda, vamos arrumar mais tempo para nós. Né? Isso aí. Outro dia, eu encomendei hambúrguer nessa hamburgueria. Aí, só para provocar, eu perguntei para o entregador, que hoje eles têm entregador próprio, porque eles vendem tanto que eles têm entregador próprio. Eu falei assim, e fulano de tal tá lá? Fulano trabalha mais não, tá numa vida boa. Mal sabe ele que ele tava elogiando o meu serviço, entendeu? Mal sabe ele que ele tava elogiando a minha consultoria nesse comentário. A gente ajuda muito, Alvin, lá na Tutorianos, os donos de clínicas a tomarem decisões. Por exemplo, um casal de dentistas que a gente atendia tinha 6 ou quase 8 anos, na verdade, tentando pensar se valia a pena reformar a clínica deles, porque eles estavam num ponto alugado. Aí nós fizemos todas as contas, mostramos para eles que valia a pena se eles continuassem lá pelo menos mais 3 anos, que não sei o que, eles iam recuperar o capital, que não sei o que, reformaram a clínica. Às vezes uma dúvida dos donos de clínica. Ronan, o que eu cobro? Porcentagem de quem atende aqui, aluguel da sala ou os dois. Isso aqui é muito comum em clínicas médicas e terapêuticas. Muito comum. A gente trabalha de uma forma mostrando os riscos. Porcentagem você vai ter esse risco, aluguel de sala você tem esse risco, que risco que você quer correr. Eu não posso deixar aqui de fazer meu jabá, né? Se você quiser saber o que é melhor, você cobrar aluguel ou porcentagem dos profissionais que atendem aí na sua clínica, tô te dando agora. Tô te dando aí agora 1 hora de consultoria comigo, só porque você está assistindo até agora esse podcast. Pode me chamar aí no WhatsApp 31 99943 2501. 1 hora de consultoria para te ajudar a tomar uma das principais decisões aí na gestão da sua clínica. E a decisão, na dúvida, né, Ronan? Ela pode ser uma decisão errada. Não quer dizer que vai, mas ela pode. E decisão errada gera o caminho para o negócio não dar resultado. Alvin, estamos chegando ao final, meu caro, desse podcast, dessa aula de gestão aqui que você deu pra gente. Nossa, e tudo. Que isso. Mas, Alvin, o que esse podcast não pode terminar sem você deixar uma mensagem? O que a gente não falou? Qual mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo aí? Ronan, eu acho que ela até foi dita, sabe? Se você tem um negócio, a primeira pergunta que você precisa se fazer é se você acredita nele. Você acredita de verdade que isso vai dar certo? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda que o nosso ouvinte tem que se fazer. A segunda que ele precisa fazer é se ele é realmente o seu melhor funcionário, porque se ele for, ele não vai ser tão cedo
a melhor versão dele como empresário. Porque eu sou médico, eu sou dentista. Você é um empreendedor, camarada. Uhum. Você é um empreendedor. Não, eu quero ser assistencial e vou deixar um sócio tocando. Ótimo. Mas você vai delegar plenamente a responsabilidade para ele para daqui 10 anos você fala, pois é, agora eu descobri que não era bem assim, entendeu? Caramba, todo mundo precisa gerir o próprio negócio. Uhum. Né? É o olho do dono que engorda o gado. A diferença de delegar e delargar, né? Sim, sim. Então, a segunda pergunta que eu acho que é importante fazer é essa. E a terceira pergunta, qual o momento da pirâmide que eu estou vivendo? Eu, como profissional da saúde, ou eu, como empreendedor na área da saúde? O meu negócio. O meu negócio está no início? Beleza, todo mundo vai fazer de tudo. Quando falo todo mundo, às vezes é ele, a esposa, a namorada, ou um parceiro, ou um sócio, entendeu? Já passou dessa fase, você vai precisar investir. E aí você vai precisar investir em si, vai precisar investir nas pessoas, vai precisar investir na sua infraestrutura, não tem saída. Então, assim, as três perguntas que eu acho que a pergunta realmente mexe com a gente são essas. Você acredita? Se acredita, parceiro, vai embora. Segundo, você está dedicando tempo para ser o seu melhor funcionário ou a melhor versão que você pode ser do seu empresário? Alvin, uma coisa que a gente costuma falar é que crescer dói. Dói. Crescer dói. Não tenha dúvida que uma clínica que hoje fatura 20 mil, se ela quiser faturar 50 mil, vão mudar os desafios. Só que eu sou mentor de startups aqui, fui capacitado pela Google para ajudar, e a maioria dos negócios da área da saúde, eles são escalonáveis, mas não são escaláveis. Então, o que o dono de clínica, a dona de clínica, ela tem que entender? Que para ela crescer, você falou aí, vai ter que investir. Investindo, por algum momento, diminui a lucratividade do negócio. E é comum em todas as clínicas, para aumentar o faturamento, eu preciso diminuir a lucratividade. Deixa eu explicar. Com uma pergunta. O que você prefere? Tem um negócio que fatura 100 mil com uma lucratividade de 30? Ou tem um negócio que fatura 1 milhão com uma lucratividade de 15? Aí você está falando 30% e 15%? É. De 1 milhão ou de 100 mil? A resposta está aí. Então, se você tem uma clínica, o mais comum é que você crescendo, seus custos também aumentam. A lucratividade também vai diminuir muito provavelmente, porque é um negócio muito focado em pessoas e tudo. Só que a lucratividade é diferente do tanto de dinheiro que você bota no bolso. Sim. Você faturando 1 milhão, tendo um negócio de lucratividade de 15%, você vai botar mais dinheiro no bolso do que faturando 100 mil e botando uma lucratividade do negócio de 30%. Ela é diferente da lucratividade absoluta. Exatamente. Lucratividade absoluta é o dinheiro que você põe no bolso. Exatamente. O percentual é a margem que o seu negócio te dá. Mas eu estou falando isso porque às vezes o dono ou a dona de clínica deixa de crescer porque com medo de aumentar custos e diminuir a lucratividade. Mas é necessário em algum momento. Não, tem um conceito, você provavelmente depara muito com isso, que a gente tem que repetir, orientar, ilustrar, né? Isso é normal, isso é natural, né? O meu negócio ele vai me entregar 25%. Que ótimo, 25% de quanto? Eu modelei todo o meu negócio para me entregar 25% líquido. Tá, e quanto que você quer ter no seu bolso? Eu quero ter 50 mil. Então, você tem que faturar quanto? Se é 25%, eu tenho que faturar 200 mil, porque 25% de 200 mil é 50. Então, se eu quero... Então, esse é um negócio básico. Não, eu quero 25%, eu quero que esses 25% seja 50 mil, mas eu não quero botar qualquer encher minha clínica de gente. Então, você tem que ter um serviço que ele é um ticket mais alto. Senão, isso nunca vai dar certo. Então, eu vou botar aqui, não, mas eu não atendo plano de saúde, só atendo particular. Tá ótimo, tudo bem, a opção que você fez suas salas estão todas lotadas? Não. Então, você não vai atender o plano de saúde por quê? Se o seu negócio é um percentual do seu faturamento.
Isso aí. Então, é claro que esse conceito não tem verdade, né? Mas tem entendimento. E aí o empresário, o profissional da área da saúde que vira um empreendedor, ele precisa dessa luz. E aí eu volto. A contabilidade, tem muita contabilidade boa, eu posso falar que no Brasil, no Vale do Aço, os contadores, de uma maneira geral, são profissionais muito bons e eles podem ajudar nisso. Mas você precisa, como profissional da saúde ou empreendedor da saúde, conversar com o seu contador. Você precisa conversar com o seu consultor de gestão financeira. Hoje, Ronan, eu fico feliz de ver. Eu tenho vários clientes da área da saúde que têm contratado consultores financeiros, consultores como a tutor de processo, de negócio, que tem ajudado esses clientes a crescer e, às vezes, a consolidar o negócio. Então, essa mentalidade está ficando cada vez mais sólida, sabe? E eu fico feliz por isso. Alvin, temos que realmente encerrar. Deixa eu só colocar aqui de novo isso daqui para citar o depoimento, o feedback de um profissional da área da saúde. Ali no cantinho, aí bem perto de você, ó. Boa noite. Indicação sua eu atendo, que eu indiquei um cliente para ele lá. Graças às suas orientações hoje, minha agenda está fechada para novos pacientes, mesmo cobrando R$800 pela consulta. Muito cheio, graças a Deus e a você. Que bom. E é o trabalho que ele faz, né? Claro, as entregas que ele faz. Ele é um pediatra que chegou com a gente cobrando R$300 a consulta, achando que estava ganhando dinheiro. Fomos analisar. De cada consulta, ele dava retorno para quase 90%, não cobrando retorno. Atendia um tanto de mãe pelo WhatsApp, não cobrando esse atendimento, e mostramos para ele que ele deveria valorizar ainda mais o trabalho dele. Meio receoso, mas bolamos uma estratégia. Hoje não, que agora está até mais, está R$1.200 a consulta com ele. Mas na época ele saiu de R$300 a consulta para R$800 com estratégia, usando tudo aí do BSC que você mostrou. Alvin, muito obrigado. Quem quiser, para finalizar mesmo, quem quiser conversar com você sobre gestão, como é que te acha, qual o contato que você pode deixar aí para a gente? Ronan, o nosso escritório está lá no centro de Patinga, na Rua Juiz de Fora, né, número 18, primeiro e segundo andar. É o prédio da Vigilância Sanitária, inclusive, são parceiros nossos, são vizinhos. 3801-4205-4200. Eu costumo atender muito também pelo telefone pessoal, pelo WhatsApp, DDD 319, né? 9921-2909. Repete aí para nós, por favor. 9921-2909. Essas são as formas. Às vezes, o cliente manda uma mensagem, a gente está em atendimento, como nós estamos conversando aqui agora, não é possível atender. Mas, na primeira oportunidade, a gente bate um papo, conversa, ou eu oriento alguém da equipe para fazer o atendimento, né? Precisa entender qual é a dor, qual é a demanda, qual é a necessidade, e o primeiro contato, muitas vezes, ele é comigo, e aí eu direciono para a equipe quem vai atender. Outras vezes, eu mesmo faço atendimento. É muito comum a gente fazer o atendimento junto com a equipe, para poder fazer o encaminhamento correto, sabe? Mas é isso, esse é o nosso... Excelente, Alvin. Eu também costumo deixar uma mensagem aqui para finalizar. Vou fazer uma analogia com o tema, né? Gestão de alta performance para clínicas médicas e terapêuticas. É o seguinte, um recado muito importante. A gente não faz mágica, não. Não espera a sua clínica, o seu consultório ir parar na UTI para você nos procurar. Né, Alvin? Porque muitas vezes espera muito tempo para melhorar a gestão, a contabilidade do negócio, e a gente não faz milagre. Não. Então, procura um profissional especializado em gestão, em contabilidade, o mais rápido possível, porque a gente pode te levar para o próximo nível. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência até aqui. A gente se despede. Se inscreva no nosso canal, encaminha esse podcast para quem você acha que precisa de ouvir esse conteúdo e, se precisar, já sabe, conte com o nosso apoio. Valeu, um abraço e até a próxima.